Boa noite, meus irmãos. É uma alegria para nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor, né? Quem veio aqui hoje de manhã tem o privilégio de estar mais uma vez ouvindo mais uma vez a palavra do Senhor, louvando ao Senhor novamente, encontrando, né, novamente os irmãos, né? E o salmista falou: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Então é uma alegria. Nós cantamos aqui um hino também, o primeiro hino também, falando dessa alegria, desse privilégio que nós temos, né, de poder estar na casa do Senhor, poder estar em comunhão com o Senhor, né? E nós viemos aqui nessa noite para louvar ao Senhor, e eu creio que Ele também vai falar aos nossos corações também através da sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias para meditação nessa noite em Mateus capítulo 21, versículo 42. Mateus, capítulo 21, versículo 42. Vamos ficar todos de pé para a leitura da sua palavra, à medida que os irmãos forem encontrando o versículo. Mateus, capítulo 21, versículo 42. Podemos ficar de pé e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 21, versículo 42, esse versículo são palavras do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, então, ele fala aqui nesse versículo, fala, diz-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele novamente fala, diz-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por esse privilégio de poder estar juntos aqui na Tua casa, a louvar e adorar o nome do Senhor, e também pelo privilégio nesse momento podemos juntos também meditar na Tua palavra, pedindo que o Senhor, Teu Santo Espírito, fale aos nossos corações, que o Senhor abra os nossos corações, nossos ouvidos para, ouvindo a Tua palavra, compreendermos, ó Pai, Tua vontade nas nossas vidas, e que o Senhor nos ajude, Pai, também a Te obedecer, ó Pai, viver uma vida que agrade ao Senhor segundo a Tua palavra. E assim nós queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja falando em cada coração aqui nessa noite, nós possamos voltar para as nossas casas, ó Pai, convictos da Tua vontade, prontos, ó Pai, para Te obedecer, prontos também para receber as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem guardado e reservado para aqueles que temem o Teu nome e que Te obedecem. E assim nós queremos Te pedir, Te agradecer, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. O Senhor Jesus Cristo trata aqui, nesse versículo, né, de um tema aqui de rejeição. E ele fala aqui da sua própria rejeição. Né? Ele fala justamente para os judeus, eles construíam as suas casas, né, com pedras, empilhando pedras ali, e eles tinham que, para isso, eles tinham que escolher uma boa pedra que pudesse ser o alicerce da casa. Diferente de hoje, que a gente faz um buraco, a gente faz umas escavações, enche de cimento, de pedra, de ferro, e a partir dali você começa a construir na sua casa. Né? Mas lá não, lá eles saíam ao campo, eles escolhiam cuidadosamente, né, a pedra que ia ser o suporte do seu futuro lar, da sua casa ali. E essa pedra tinha que ser uma pedra firme, né, com mínimo de rachadura, de fendas, não podia existir, tinha que ser uma pedra perfeita, escolhida para isso. E o Senhor Jesus Cristo falou assim que Ele era essa pedra, é a pedra que dá o suporte, né? Essa pedra que você pode construir a sua vida, pode construir o seu lar em cima dessa pedra, né? Que você vai estar sustentado, que você vai estar realmente tendo uma construção firme, né, da sua vida. E ele fala que essa pedra é Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, é a pedra onde nós baseamos onde nós fundamentamos a nossa vida. E aqui aqui a gente vai falar essa noite, né, que justamente o Senhor Jesus Cristo fala que Ele foi uma pedra que foi rejeitada. E nós vamos falar de rejeição essa noite. Como o Senhor Jesus Cristo podia falar de rejeição? E nós vamos ver aqui de que ele foi um homem assim que o mais rejeitado, a Bíblia fala, dentre os homens. E quando a gente fala de rejeição,
A gente, nos nossos dias hoje, nós estamos aqui passando num processo eleitoral, né? Eu creio que os irmãos, os amigos já ouviram falar ali, quando se publica uma pesquisa eleitoral, né? Eles falam assim, procuram a taxa de rejeição do candidato. E isso está ficando tão importante quanto a taxa de aceitação. Então, eles querem saber quem é o candidato a presidente lá que tem mais aceitação do público, né? Então, eles colocam lá as estatísticas depois de feita uma pesquisa, né? E depois eles também publicam assim, olha, também tem a taxa de rejeição, né? Os candidatos têm tantos por cento de rejeição, esse candidato, né, as pessoas não votariam de jeito nenhum. Então, no mesmo tempo que eles fazem uma pesquisa para saber quem que você votaria, quem que é o seu candidato preferido, eles também perguntam, e quem você não votaria de jeito nenhum? Né? Quem que você rejeitaria? E a partir dessas estatísticas, né, dessas pesquisas, então o candidato ele chega e fala assim, bom, a pesquisa me revela então que eu como candidato eu sou rejeitado por um determinado grupo de pessoas. E eles fazem separação entre idades, faixas de idade, né? Olha, na faixa de idade dos 18 aos 30, né, você tem mais rejeição, né? Dos 40 para cima você tem mais aceitação. Então, tudo isso o candidato pode chegar e falar assim, olha, eu vou então trabalhar, né, onde eu tenho mais aceitação, né? Vou conquistar meu público ali onde eu tenho mais aceitação. E aí também tem a rejeição entre os gêneros, né? Entre homem e mulher, né? Quem rejeita mais. Então ele fala assim, vou trabalhar sempre onde buscar mais eleitores, né? Mais voto, onde a minha rejeição é menor. Né? Há rejeição também por estado, né? Por município, por cidades, né? E a gente por regiões do país. Então, tudo isso é formado uma estatística para que o candidato possa saber assim, olha, eu tenho que buscar ali onde eu estou menos pior na pesquisa ali, para ali ganhar o meu voto. Né? Ou, de repente, também fala assim, olha, preciso de melhorar com esse público lá que não me aceita, com esse público que me rejeita. Né? E então ele vai lá e trabalhar no sentido de ganhar as eleições. Então você vê que hoje o assunto rejeição, né, tá aí na mídia, né? A gente ouve falar de todos os dias. Né? E rejeição também, quando se trata da nossa pessoa, é um assunto difícil, né, para a gente tratar. Quando se fala de nós, né, como de você mesmo, você fala assim, poxa, ninguém quer ser rejeitado. Né? Ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer rejeição. Todos, de alguma maneira, a gente gostaria de ser aceito, né, pelas pessoas do nosso grupo, pela nossa família, no nosso trabalho. Né? Os jovens e adolescentes, então o adolescente busca uma identificação com o grupo onde ele frequenta, onde ele vive ali, né? E ele não quer ser diferente, ele não quer ser o esquisito, ele não quer ser o estranho, ele quer ser aceito pelo grupo. Né? Porque a rejeição, de uma certa maneira, ela traz sofrimento. Né? A pessoa se sente diminuída, muitas vezes, pela rejeição. Né? Traz vários problemas, até psicológicos, sociais, né? na mente de uma pessoa rejeitada. A gente já conhece casos até de gente que foi rejeitado pela namorada lá, e ele foi lá e falou assim, não, eu amo tanto ela que ela não pode ficar mais com ninguém, ele vai lá e mata a pessoa. Né? Isso como resultado de uma rejeição até doentia. E hoje tem inúmeros, né, livros de autoajuda aí que dão conselhos aí para como você vencer a rejeição, como você poder conviver com a rejeição. Tem todo tipo de autoajuda aí que eu não sei se realmente no fundo, convence ou ajuda. Mas voltando aqui para a palavra de Deus, né, o Senhor Jesus Cristo fala da sua própria experiência. Né, a sua experiência de que ele sofreu rejeição. Né? Ele foi rejeitado, ele sofreu, passou por isso na sua própria carne. E a Bíblia nos dá aqui, nos conta vários exemplos, nós vamos ver alguns desses exemplos aqui, dessa rejeição sofrida pelo Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus Cristo teve rejeição dos amigos, teve rejeição do poder estabelecido, do governo, rejeição dos líderes religiosos, né? Teve rejeição da sua própria família, teve rejeição, né, até de gente, de estrangeiros, né, que outras pessoas que moravam ali em Israel naquela época, que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo.
né? O povo rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver alguns desses exemplos aqui para ver o que o Senhor Jesus Cristo passou aqui na sua vida, né? E aqui a gente pode ver aqui um primeiro exemplo aqui, né, de rejeição que o Senhor Jesus Cristo sofreu, foi por parte da sua própria família, né? Os seus próprios irmãos o rejeitavam, os seus próprios irmãos não criam nele. Os seus próprios irmãos, em um certo momento, falaram assim: olha, esse nosso irmão, ele está louco, né? Vamos lá atrás dele, vamos lá prender ele. Em Marcos capítulo 3, vamos dar uma olhadinha aqui, o que a palavra de Deus nos fala aqui, como foi esse episódio com a família do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 3, versículo 21, Marcos capítulo 3, versículo 21, a sua família então tem uma reação quando o Senhor Jesus Cristo, então ele está começando o seu ministério, ele escolhe os seus discípulos, ele foi a uma casa ali e afluiu tanta gente ali que eles não podiam nem se alimentar, nem tomar a sua refeição direito. E nesse momento, fala assim, versículo 21, fala que quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Sabe o que ele falava? Esse nosso irmão está doido, ele está louco. A gente precisa de tomar uma atitude aqui, porque do jeito que está aqui, as coisas vão daqui para pior. E eles foram efetivamente atrás do Senhor Jesus Cristo. O próprio versículo aqui em Marcos, ele fala aqui, Marcos capítulo 3, versículo 31, ele fala que chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram-no chamar. Então lá eles não conseguiam entrar na casa, a casa tinha muita gente lá atrás do Senhor Jesus Cristo. Então eles chamam o Senhor Jesus Cristo com que intuito? De prender o Senhor Jesus Cristo. Eles mesmos lá estavam ali rejeitando, né, o ministério do Senhor Jesus Cristo. E versículo 32 fala que a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, às vezes, muita gente podia tomar essas palavras como palavras duras, né, do Senhor Jesus Cristo, falando contra a sua mãe Maria, contra os seus irmãos, mas havia um motivo, né? Havia por trás desse encontro familiar aqui, né, um objetivo de prender o Senhor Jesus Cristo, um objetivo ali de rejeitar, porquanto eles mesmos não criam, né, no Senhor Jesus Cristo. Em outra ocasião, em João capítulo 7 também, eles falaram duramente com o Senhor Jesus Cristo, falaram assim: você realmente é tudo que você diz, então vai se revelar ao mundo, vai lá, se mostra, né? Já como uma provocação mesmo. Em João capítulo 7, no versículo 1 a 5, fala assim que depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Aqui a gente já vê o povo já estava indo contra o Senhor Jesus Cristo, buscando a sua própria morte. E falou assim que estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Hoje de manhã nós ouvimos falar, o pastor Alexandre falou dessa festa, né? E falou assim, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então a gente vê aqui uma rejeição por parte da sua própria família, né? De quem deveria amá-lo, de quem deveria apoiá-lo. O Senhor Jesus Cristo aqui estava ali sofrendo essa repreensão aqui por parte dos seus irmãos, eles nem mesmo criam nele, né? E a gente vê ali com outra ocasião procurando prender o Senhor Jesus Cristo ali, né? A gente vê também que não somente a sua família, né, mas os seus conterrâneos, as pessoas que eram seus vizinhos, as pessoas que cresceram com ele ali também, né, eles também criticavam o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 13, no versículo 53, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, fala que aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs?
De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Né? Então a gente vê aqui o Senhor Jesus sendo ali rejeitado também pelos seus vizinhos, né? Por gente que conheceu, que havia conhecido ele na infância, que havia crescido com ele, né? E estavam agora rejeitando, né, tudo que o Senhor Jesus Cristo pregava e falava, e ele dizia de si mesmo. Né. A gente vê também, continuando aqui nesse crescente aqui de rejeição, né, vários grupos aqui rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Se a gente fosse falar, como nós falamos aqui no começo, né, que os candidatos procuram saber quem os rejeita, que grupo que os rejeita, aqui o Senhor Jesus Cristo estava sendo rejeitado por todos os grupos aqui. Né. Os líderes religiosos também rejeitavam o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 9, versículo 22, Lucas capítulo 9, versículo 22, o Senhor Jesus Cristo fala aqui da sua morte, da sua ressurreição. Ele fala, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. O Senhor Jesus sabia que a sua rejeição era tão pesada que as pessoas queriam vê-lo morto, queriam calar, né, calar a sua voz, calar a sua mensagem. O ódio que eles tinham ali contra o Senhor Jesus Cristo, né, daqueles homens que eles deveriam promover, justamente eram os chefes da religião, né, os chefes, líderes religiosos ali, né, eles buscavam e procuravam a morte do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 17, versículo 12, novamente o Senhor Jesus Cristo afirma aqui, né, e ele fala assim, mas em Mateus 17, 12, fala, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Aqui o Senhor Jesus já estava falando aqui com respeito a João Batista, né, que tinha vindo aqui como precursor do Senhor Jesus Cristo, trazendo uma mensagem de arrependimento, falando ao povo a necessidade deles se arrependerem, de se converterem ao Senhor. E quando eles ouvem essa mensagem, quando João Batista proclama essa mensagem, ele proclama não somente ao povo, mas ele fala até ao rei Herodes. E ele fala para o rei Herodes do seu pecado ali. O Herodes então manda prender João, né? E na primeira oportunidade ali, João é decapitado, João é morto. E o Senhor Jesus falou assim que também fariam assim com ele, né? Também farão eles também padecer o Filho do Homem. No versículo 22 e 23, o Senhor Jesus Cristo também continua falando, ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão ao terceiro dia, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Em Mateus mesmo, capítulo 20, versículo 17. Mateus capítulo 20, versículo 17. O Senhor Jesus Cristo fala, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Mateus também, capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 2 aqui. O Senhor Jesus Cristo fala aqui, fala, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Né? Não somente ele era rejeitado, mas ele era bem consciente, né, do que haveria de acontecer com ele. Né? Ele haveria de ser entregue, haveria de ser morto, e ele também já avisava seus discípulos, ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. O Senhor Jesus Cristo não foi uma vítima, né? Uma vítima que morreu ali numa traição, num ato de traição. Não, ele sabia muito bem que os homens o rejeitavam. O coração dos homens contra ele, contra a sua mensagem, era um coração duro. E que ele haveria de ser morto exatamente para a salvação desses mesmos homens, dessas mesmas pessoas que o rejeitavam. E o Senhor Jesus Cristo, então, bem consciente da sua rejeição, né? Aquilo não afetava, aquilo não tirava ele do seu foco, né? Do seu propósito em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, em obedecer ao seu Pai, porque Deus ele tinha vindo a este mundo com um propósito,
né, de fazer a vontade de Deus, de trazer salvação ao homem, aquelas pessoas que o rejeitavam. E ele sabia disso, ele estava disposto a passar por toda essa rejeição para que nós pudéssemos ser salvos. A gente vê aqui também que o povo aqui havia escolhido, né, a multidão do povo havia escolhido também rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Né? Muita gente fala assim, a voz do povo é a voz de Deus. Né? Esse é um dos provérbios mais falsos, mais fakes, né, que a gente conhece. Né? Porque a gente vê que justamente o povo ele tomou uma decisão aqui, né, de manipulado, né, pelos líderes religiosos, de condenar o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, no versículo 15, quando Jesus já estava nas mãos ali de Pilatos, Pilatos julgando ali, procurando um motivo para condenar o Senhor Jesus Cristo, porque uma pessoa não podia ser morta sem que houvesse uma condenação, sem que houvesse um julgamento. E aqui então ele fala que por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Aqui havia uma oportunidade de uma escolha. E versículo 20 fala assim, mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então eles já haviam tomado aqui a sua decisão. E a gente vê aqui que, continuando aqui, então Pilatos pergunta para o povo, versículo 21, respondendo o presidente, disse-lhes, qual desses dois quereis que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Haviam tomado a decisão, haviam rejeitado o Senhor Jesus Cristo. E versículo 26 fala, então soltou-lhes Barrabás e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O seu próprio povo, os judeus, entregam o Senhor Jesus Cristo nas mãos dos gentios, nas mãos de Pilatos, ali para que ele fosse então crucificado. Recusam, rejeitam ali o Senhor Jesus Cristo. Mas não foi só isso, como se ainda tem coisa pior. O Senhor Jesus Cristo foi rejeitado pelos seus próprios discípulos, aqueles que seguiam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram escolhidos por ele. Aqueles que andaram, testemunharam das obras, dos milagres, das mensagens do Senhor Jesus Cristo, por quase 3 anos, eles também abandonaram, eles também deixaram o Senhor Jesus Cristo. E aqui a palavra de Deus nos fala aqui em Marcos capítulo 14, versículo 27 ao versículo 29. O Senhor Jesus Cristo fala assim, disse-lhes Jesus, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Então a gente vê aqui que seja Pedro então já fala assim, não, eu não vou rejeitar o Senhor. E aqui, continuando, a gente conhece a história, Jesus fala assim, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Então não foi só Pedro que chegou lá de uma maneira tão veemente, lá defendendo, falou, não, eu não vou negar o Senhor Jesus, não vou negar o meu Senhor, não vou deixar o Senhor de jeito nenhum. E os seus discípulos, também todos os outros, falaram, nós também não vamos deixar o Senhor, nós vamos até o fim com o nosso Senhor. Mal sabiam eles, dentro de poucas horas, eles iam fazer exatamente o contrário daquilo que eles estavam agora, nesse momento, declarando ao seu Senhor. E a gente vê aqui que Pedro, então, foi... Primeiro ali ele chega da mesma maneira como veementemente ele defendeu que ele não negaria o Senhor Jesus Cristo, ele vira e rejeita o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 26,
né, aqui no versículo 69, que fala assim: ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Versículo 72 fala que ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Versículo 74 fala: então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. A gente vê aqui que Pedro, então, da mesma maneira que ele defendeu o Senhor tão veementemente, agora ele também nega o Senhor Jesus Cristo. Ele volta, ele fala assim: não conheço. Né? Ele não queria nenhuma identificação com o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia das consequências de ser identificado com o Senhor Jesus Cristo. Alguém podia prender, alguém podia também tirar a sua vida ali. Ele sabia que o final ali daquela história não ia ser bom para o Senhor Jesus Cristo. Ele estava vendo como uma maneira que as coisas caminhavam, aquele ódio, aquela rejeição crescente ao Senhor Jesus Cristo, aquelas palavras que Jesus tinha falado que ele haveria de ser morto, começavam a fazer sentido na cabeça de Pedro. E Pedro falou assim: eu também vou ser morto também nessa situação. Então ele se defende, ele foi lá, ele se fecha, ele rejeita ao Senhor Jesus Cristo. E antes de Pedro, né, a gente fala assim: mas só Pedro negou Jesus? Não, todos os discípulos negaram o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 26, aqui no versículo 56, quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, ele fala assim: mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Né? Todos os discípulos traíram o Senhor Jesus Cristo. Todos os discípulos rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Todos os discípulos ali fugiram, eles não queriam ser identificados, eles correram para salvar a sua própria vida. Abandonaram ali o seu mestre. Eles que tinham falado antes que eles não iam negar o seu Senhor, agora eles tomam uma atitude, eles nem falaram nada. Né? A atitude deles já mostrou que eles estavam ali rejeitando o seu Senhor. Deixaram, abandonaram ali o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que na palavra de Deus, muitas pessoas ali abandonando, deixando o Senhor Jesus Cristo. Né? Foi traído pelo seu próprio discípulo. Né? A traição aqui ela nunca é por um estranho, nunca é um inimigo que nos trai. Né? Do inimigo nós esperamos, né, as piores coisas, né? Mas nunca de um amigo. E o Senhor Jesus Cristo foi traído aqui pelo seu próprio discípulo. Né? Em Mateus capítulo 27, versículo 3, fala assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Né? Mas aqui, que triste, né? O próprio discípulo ali do Senhor Jesus Cristo ali, que estava andando com o Senhor Jesus Cristo, um dos 12, a quem o Senhor Jesus Cristo havia escolhido, né? Ele estava ali nesse momento traindo, entregando o Senhor Jesus Cristo. E agora eu pergunto, muito bem, né? Nós vimos aqui a família do Senhor Jesus Cristo, seus conterrâneos, os judeus daquela época, né? Rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, os religiosos, os líderes políticos, né? Todos eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto, e hoje? Será que nós também não rejeitaríamos o Senhor Jesus Cristo? Se fosse Jesus viesse nos nossos dias hoje, talvez a gente falasse: não, eu faria diferente. Né? Eu sabendo quem é Jesus, eu aceitaria o Senhor Jesus Cristo, receberia Ele na minha casa. Né? Comigo seria diferente. Mas a palavra de Deus fala que não. Né? E nós agimos, né, de maneira coerente com a palavra de Deus. Infelizmente, nós também rejeitamos o Senhor Jesus Cristo, né, muitas vezes. Nós rejeitamos muitas vezes a palavra que o Senhor Jesus Cristo nos fala. Em Isaías capítulo 53, versículo 1 a 6, o profeta Isaías fala aqui da chegada, da vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele fala que nessa chegada do Senhor Jesus Cristo, ele foi rejeitado. Ele não era o candidato ideal, né? Não era aquela pessoa que as pessoas tinham simpatia em vê-lo,
né? Uma pessoa bem apessoada, que falasse bem, né? Que reunisse, atraísse as multidões pela sua empatia. A Bíblia fala que ele pelo contrário. Em Isaías 53 fala: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito? Né? A maioria de nós temos rejeitado essa pregação, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ele fala: porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Muitos artistas pintam, né, o Senhor Jesus Cristo, né, com um homem loiro, alto, né, de olhos azuis, né, de uma voz grave, impostada, né, um homem super simpático. Né. Hollywood pinta a imagem do Senhor Jesus da mesma maneira, mas a Bíblia está falando aqui a imagem do Senhor Jesus Cristo, pessoalmente, era completamente diferente. Ele não atraía as pessoas, né, pela sua própria imagem aqui. E falou assim: não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Pelo contrário, era desprezado. Nós acabamos de ver essa noite, né? Quantas pessoas desprezaram o Senhor Jesus Cristo no decorrer da sua vida, a sua própria família. Né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Né? Então, se fosse hoje o Senhor Jesus Cristo estivesse concorrendo a uma eleição, ele ia ganhar, né, como o mais rejeitado. Né? Aquele que você não escolheria de jeito nenhum, né? Aquele que você não queria por perto, não queria que fosse candidato, não queria que te representasse, talvez você nem quisesse amizade com ele. Né? Foi isso que seus discípulos falaram. Né? Nós não queremos nem nosso mestre por perto, porque ele é um risco de vida para nós. Estar com ele, né, significa o quê? Que nós também estamos correndo o risco de sermos mortos também. Era desprezado, era rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. As pessoas até viravam, né, fazendo de conta: não conheço, né, viravam o rosto para não se identificarem com o Senhor Jesus Cristo. Né. Então, para algumas pessoas podia ser aquela pessoa asquerosa, né? Olha, esse cara é um radical, esse homem é um radical, não quero nada com ele. Né? E as pessoas demonstraram isso quando falaram assim: mata ele, né? Crucifica-o. Foi assim que o povo disse, escolhendo Barrabás, né? E rejeitando ao Senhor Jesus Cristo. E versículo 4 ele fala: qual o motivo da nossa rejeição? Por que nós rejeitamos o Senhor Jesus Cristo? Ele fala: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sabe por que nós rejeitamos o Senhor Jesus Cristo? Que quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vemos uma coisa que nós não gostamos de ver, nós não gostamos de comentar e nós não gostamos de admitir. Né? Isso é o nosso próprio pecado. Né? O nosso pecado foi colocado sobre o Senhor Jesus Cristo. O seu pecado, o meu pecado. Aquele pecado que você nunca comentou com ninguém. Aquele pecado que você tem até vergonha de falar, que você teve tal pensamento, que você teve tal atitude, que você agiu de maneira errada com aquela pessoa. Esse pecado que você esconde no mais profundo do teu coração. Quando você olha para o Senhor Jesus Cristo, esse pecado está revelado na pessoa do Senhor Jesus. Por isso nós rejeitamos. Nós não gostamos de falar dos nossos pecados, nós não gostamos de comentar, nós não gostamos de admitir os nossos pecados. E quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra, ele teve que falar desses pecados, ele teve que falar desse assunto. Porque esse assunto é tão importante com relação à nossa vida, com relação ao nosso destino futuro, que ele não pode ser ignorado, ele não pode ser simplesmente empurrado para debaixo do tapete. Esse assunto, a existência do pecado no nosso coração, é ele que determina o nosso destino futuro. É ele que nos separa de Deus. Em Levítico capítulo 20, versículo 7 ao versículo 8, Deus fala assim, versículo 7 e 8, fala: portanto, santificai-vos e sede santos,
Porque eu sou o Senhor vosso, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Né? Ele fala assim que Deus estava pedindo aqui a santidade. Né? Por quê? Porque ele é um Deus santo. E nós estamos aqui separados da presença de Deus por causa dos nossos pecados. Então o Senhor Jesus Cristo tinha que falar assim, olha, sabe por que vocês estão nessa situação? Porque vocês têm pecado. Né? Tem pecado na sua vida. Esse pecado precisa ser tratado, esse pecado tem que ser resolvido. E não há maneira de se tratar o pecado se ele não for reconhecido no seu coração, na sua vida, diante de Deus, com toda sinceridade. Eu sou um pecador, eu tenho um problema. O pecado me afeta sim. O pecado está determinando o meu destino futuro. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus fala que todos nós pecamos, né? Todos nós cometemos pecado. E exatamente por consequência do pecado, nós somos destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23 fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando vem o Senhor Jesus Cristo, ele vem e fala assim, olha, vocês têm um problema, o problema de vocês é o pecado. E quando ele falava isso para os fariseus, para os líderes religiosos, ele fala, não, nós não somos pecadores, nós pelo contrário, nós somos santos, nós tememos a Deus, nós fazemos aqui as cerimônias aqui no templo, nós fazemos os sacrifícios, nós damos os nossos dízimos, nós cuidamos dos pobres, eu não tenho pecado. E eles negavam isso, negaram até o fim. E quanto mais o Senhor Jesus Cristo insistia, falava, não, vocês, por favor, vocês têm um problema, vocês têm pecado, e vocês têm que se arrepender do seu pecado, têm que deixar o seu pecado para voltar a ter comunhão com Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo era rejeitado. E quando ele falava com a sua família, era assim mesmo. Quando ele falava com seus vizinhos, era assim. Quando ele falava com o povo judeu, era assim também, rejeitado. Né? Quando falavam também assim ali com seus discípulos, também era rejeitado. E a palavra de Deus aqui, ele nos fala bem claro, né, dessa situação. Né? Todos nós somos pecadores. A Bíblia abre o nosso estado, a nossa situação. Não há como nós negarmos. E se você negar isso aqui, isso que a palavra de Deus está dizendo, você não está negando ao Senhor Jesus Cristo, você está rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Você está falando assim para Jesus da mesma maneira como os líderes religiosos falaram, Jesus, eu não sou pecador. Né? Eu não sou tão pecador assim. Né? E você vai estar escondendo, querendo jogar para debaixo do tapete uma situação que ela precisa de ser resolvida. Ela precisa de uma solução. É a mesma coisa que você se descobrir com uma enfermidade, com uma doença, você ir ao médico, o médico te fala, olha, você tem um problema, você tem uma doença, você precisa de tratar, e aqui está o remédio. E você fala assim, não, eu não tenho essa doença, eu não vou tratar, eu não quero o remédio, eu vou continuar na minha vida dessa maneira. E você rejeita aquilo que está sendo te oferecido, aquela salvação. E da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo vem aqui, ele nos fala, né? Não no sentido de te condenar, não no sentido de te pôr para baixo, de te humilhar, de pisar. Ele vem e fala assim, olha, esse aqui é o problema, vamos tratar desse problema, vamos resolver esse problema. Né? E a consequência, assim, a Bíblia também nos fala da consequência de maneira bem clara. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 aqui, o Senhor fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Novamente aqui a palavra de Deus mostra que a consequência do pecado. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo veio para nos falar, para nos alertar. Primeiro, de quem nós somos, que nós somos pecadores, nós cometemos pecado sim. Né? E não é pouco. É muito pecado. Todos os dias nós cometemos pecado, o nosso pecado ofende a Deus, e o nosso pecado nos separa de Deus e nos mantém separados. Nós nascemos já separados aqui de Deus por causa do nosso pecado. E alguma coisa precisa de ser feita na nossa vida, porque senão o fim da nossa vida vai ser o quê? A morte eterna, é o que a palavra de Deus nos fala. Então, mais uma vez eu falo, o Senhor Jesus Cristo veio aqui por amor de cada um de nós, né? Nos falar da nossa situação, falar do perigo que nós corremos, e que há uma solução, há uma saída. E essa saída aqui, a palavra de Deus nos fala aqui, fala assim, essa saída é através do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele suportou toda aquela rejeição dos homens ali, porque ele nos conhece. Ele sabe do nosso estado, sabe da nossa fragilidade. Ele sabe até da dureza do nosso coração em admitir que nós somos pecadores. Em admitir que nós somos pecado, que nós vivemos uma vida separada de Deus. A maioria de nós não gosta de admitir isso, mas
Essa é uma realidade. Os homens estão separados. O homem, a mulher, a criança, né, o velho está separado de Deus por causa do seu pecado. Mas Deus nos trouxe aqui a solução, o dom gratuito de Deus. Deus nos dá uma oferta gratuita, né, de vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele homem mais rejeitado, né, rejeitado por nós, inclusive. Ele veio aqui para nos trazer uma boa notícia, um dom gratuito, um presente gratuito de Deus, que é a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele está nos dando essa oportunidade. Em Romanos capítulo 5, ele fala, a Bíblia também nos explica como que nós somos atingidos aqui por esse problema. Né? E esse problema tudo começou ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva eles tomam uma decisão de rejeitar Deus. Ali no Jardim do Éden, Deus fala para ele, olha, vocês podem comer aqui de todas as árvores do jardim, vocês podem comer, inclusive da árvore da vida eles podiam comer, mas tem uma árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa aqui estava proibida. E Deus falou para ele, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Não porque o fruto daquela árvore era um fruto venenoso, que se eles comessem, dessem uma mordida, eles são envenenados, não, né? Mas é por causa da decisão que eles tinham que tomar ali. Deus não fez Adão e Eva ali um robozinho, né, que eles tinham que fazer tudo que Deus tinha colocado, programado na cabeça deles ali como um computador, e eles iam fazer aquele script como Deus tinha falado. Não, Deus criou ali o homem com capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas na sua vida. E Adão e Eva tomaram uma decisão naquele dia. A decisão deles foi de rejeitar a oferta que Deus estava dando de vida eterna para eles. A decisão deles foi de virar as costas para Deus e falar assim, nós vamos viver da nossa própria maneira. Nós sabemos o que é melhor para nós. E o melhor para nós é a gente comer dessa árvore aqui e a gente encarar as consequências. E eles tomaram então aquela decisão. E exatamente por causa disso, os filhos de Adão e Eva já nasceram, né, debaixo daquela maldição, da maldição da morte. Né? Eles não morreram ali imediatamente, fisicamente, eles continuaram existindo, tiveram família, tiveram filhos, viveram por centenas de anos, né? Mas uma coisa havia acontecido, eles perderam a comunhão com Deus. Aquele Deus santo, né, não podia mais continuar tendo comunhão ali com Adão e Eva, né, porque eles estavam contaminados ali pelo pecado. E assim foi. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele fala assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia explica, por que você é pecador? Por que todos os homens são pecadores? Por que nós somos pecadores? Nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos ali condenados à morte. Nós corremos um perigo de morte todos os dias na nossa vida. E aqui a palavra de Deus então fala que esse pecado veio de geração em geração, né, através de Adão e Eva. Versículo 17, ele fala, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 19 fala, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Né? Aqui pela obediência do Senhor Jesus Cristo. Ele enfrentou toda a rejeição das pessoas do seu tempo. Ele tem enfrentado aqui a nossa rejeição, a nossa resistência também em admitir que nós temos um problema, admitir que nós somos pecadores, admitir que nós estamos indo para o inferno por causa do nosso pecado. Né? E o Senhor, com todo amor e paciência, Ele vem falando isso no nosso coração, vem falando na nossa vida, esperando de nós uma decisão diferente da decisão que Adão e Eva tomaram de voltar as costas para o Senhor. E essa noite você tem a oportunidade de fazer diferente naquilo que Adão e Eva decidiram. Eles decidiram se afastar do Senhor. E Cristo está oferecendo para você uma oportunidade de se aproximar do Senhor, né? De aproximar de Deus, voltar para a comunhão de Deus. E essa decisão está nas mãos de cada um de nós. Cada um de nós podemos tomar essa decisão. Ou nós podemos continuar rejeitando o Senhor Jesus Cristo, mas agora consciente só que você é um pecador e por causa do pecado você está indo para o inferno. Né?
ou você pode aceitar o Senhor Jesus Cristo, aceitar a salvação que Cristo tem oferecido aqui essa noite. Essa oportunidade de você ser livre aqui do pecado, da morte, né, para poder então desfrutar dessa salvação. E a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, como nós já vimos aqui, o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus diversas vezes, olha, estou indo para Jerusalém, e lá eu vou ser morto e ressuscitarei ao terceiro dia. Em diversas vezes, o Senhor Jesus Cristo repete as mesmas coisas, para que os discípulos soubessem que aquilo não era uma fatalidade. Aquilo não era, Jesus não era uma vítima das circunstâncias, não, ele estava indo para Jerusalém com o propósito de se entregar ali à morte, de entregar a sua vida ali, de morrer ali no lugar dos pecadores. É uma decisão plenamente consciente da parte do Senhor Jesus Cristo. E a gente pode entender isso, né, essa decisão do Senhor Jesus Cristo de não se desviar desse caminho. Ele podia, né, em vez de ir para Jerusalém, ir para outro lugar ali, né, fugir ali da morte, fugir dos seus inimigos, daqueles que odiavam, daqueles que estavam rejeitando a ele. Mas ele vai ali obediente, porque Deus havia traçado um plano para a nossa salvação, um plano que nos beneficia, né? O dom gratuito de Deus. Deus estava traçando através, nos trazendo a solução do nosso problema. Em vez de nós irmos para o inferno, em vez de nós levarmos a consequência do nosso pecado, o Senhor Jesus Cristo está assumindo o nosso pecado. E é exatamente por isso que nós falamos que no começo, quando nós falamos em Isaías 53, que nós não gostamos muito de olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque o que a gente vê é uma coisa bem feia. E não é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o nosso próprio pecado sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos estava ali sobre o Senhor Jesus Cristo. Esse pecado que nos amaldiçoa, nos traz uma maldição eterna, o Senhor Jesus Cristo, ele resolveu levar sobre si. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao versículo 13, fala assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, dentre os vários mandamentos que Deus deu, né, nós estamos sempre quebrando os mandamentos de Deus. Nós estamos sempre fazendo o contrário à vontade de Deus. E isso é o pecado. É isso que nos afasta de Deus. É porque nós tomamos decisões em que nós falamos assim: nós não queremos a vontade de Deus na nossa vida. Nós escolhemos fazer a nossa própria vontade. E ele fala então que isso é uma maldição. Ele fala assim em versículo 11, fala assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, né? E Paulo aqui fala aos Gálatas aqui da impossibilidade de nós agradarmos a Deus com o nosso próprio esforço, com as nossas boas obras, né? Sendo boas pessoas, nós não podemos agradar a Deus, porque o nosso pecado supera em muito, né, as coisas boas que nós fazemos para ajudar os outros, né? Nossos pecados continuam nos afundando, nos puxando para o inferno, né? E versículo 13 fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Então Cristo assumiu essa posição. Ele falou assim: eu vou assumir os seus pecados, né? Eu vou assumir os pecados do Peter aqui, né? E eu vou morrer por causa dos pecados do Peter. Em vez do Peter ser sacrificado, em vez do Peter ir para o inferno, né? Aqui o Senhor Jesus Cristo levou ali o meu castigo, sofreu ali a consequência do meu pecado, morrendo no meu lugar. Ele sabia, né, que Peter ia rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Durante muitos anos na minha vida, eu rejeitei o Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar para vocês, durante 18 anos da minha vida, né, eu rejeitei o Senhor Jesus Cristo. E como muitos de vocês, eu fui criado numa igreja evangélica. Desde que eu me lembro por criança, meus pais me levavam numa igreja evangélica, me tomavam pela mão, a gente ia domingo de manhã, ia domingo à noite, ia na quarta-feira, e em todo o trabalho da igreja nós estávamos lá, né? Mas a dureza do meu coração, durante 18 anos, eu não quis tomar uma decisão. Eu gostava de estar na igreja, eu gostava dos meus amigos da igreja, dos jovens da igreja, ali, dos adolescentes, né? Mas eu mesmo ainda continuava indo para o inferno, enganado, rejeitando a Cristo. E durante 18 anos eu fui resistente à voz de Cristo na minha vida, me falando: você é um pecador, Peter. Você precisa estar correndo risco de vida.
E eu dou graças a Deus que aos 15 anos eu sofri um acidente que eu quase morri. E Deus me poupou naquela ocasião ali, porque se eu tivesse morrido ali naquela hora, eu tinha ido para o inferno. Apesar de toda a religiosidade que eu praticava, né, eu ia na igreja, eu cantava no coral, eu dirigia até culto na igreja ali, os irmãos enganavam os irmãos achavam que o Peter deve ser um crente, porque ele é filho de crente, está aqui, né, está participando. Né? E na verdade eu fugia, quando as pessoas chegavam, quem aqui já aceitou a Cristo como Salvador? Eu mentia lá, eu levantava a mão, falava, não, eu aceitei porque eu não queria que ninguém mexesse comigo, né? Tirasse do meu conforto, da minha situação. Que loucura! Né? Estava correndo risco de vida, mas o Senhor me poupou, o Senhor teve cuidado de mim ali, né? E o Senhor então hoje, graças a Deus, eu posso olhar para trás e agradecer a Deus que Deus teve misericórdia de mim. Né? Podia ser mais um aqui, mais um lá indo para o inferno. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, fala, por que Jesus é diferente de nós? Por que nós podemos confiar em Jesus para a nossa salvação? Por que Jesus se ofereceu para morrer em meu lugar, para levar sobre si a maldição que pesava sobre mim? Como que Jesus então ele é qualificado para isso? Por que Deus aceita que o seu próprio filho venha morrer no meu lugar? Porque Jesus é diferente, ele nunca cometeu pecado. A maldição que há sobre mim não estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, ele fala assim, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele entregou o seu direito, entregou a sua vida nas mãos do seu Pai. Não importa a rejeição, não importa o que falaram dele, não importa as bofetadas, não importa o cuspe na cara do Senhor Jesus Cristo, né? Não importa toda a humilhação que ele passou, toda a rejeição que o Senhor Jesus Cristo sofreu. Né? Ele estava ali, ele entregou a sua vida nas mãos do seu Pai, aquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O Senhor Jesus está te convidando a voltar, né? Fazer o caminho inverso que Adão e Eva fizeram, voltaram as costas para Deus, e hoje Jesus está falando assim, volta, né? Toma uma decisão diferente da decisão que Adão e Eva tomaram ali no Jardim do Éden. Deus está te dando essa bênção, né? E a consequência disso aqui, dessa decisão, é você mudar o seu destino eterno. Em vez de você ser mandado ter a morte eterna, você sofrer a consequência da morte eterna, você então, Deus está te oferecendo aqui a vida eterna. Né? A vida eterna através de Cristo Jesus. Né? E essa decisão agora, ela pertence a você. Só você pode tomar essa decisão de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E eu vou falar mais uma coisa para você. Talvez você esteja sofrendo também rejeição na sua vida. Talvez você tenha um trauma na sua vida. Talvez seu pai te rejeitou, sua mãe te rejeitou. Né? Às vezes você tem problemas até de sociabilizar com outras pessoas. Né? Mas o Senhor Jesus Cristo, né, o homem mais rejeitado, né, ele te oferece consolo. Né? Ele faz um convite aqui para que nós possamos ali chegar a Ele, nós possamos nos aninhar, nós possamos estar protegidos aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus faz um convite. E Ele fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está querendo te acolher. Ele quer acolher a você nessa noite. Né? Ele quer que você chegue e você entregue a sua vida nas mãos do Senhor. E ele fala assim, se você está cansado, se você está oprimido, o Senhor é a pessoa que vai te dar alívio. Né? Ele fala isso com toda a autoridade. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? O Senhor nos dá alívio. E graças a Deus que não é só no dia da salvação, é todos os dias da nossa vida. Né? A cada dia da nossa vida nós podemos entregar todo o nosso fardo, toda a nossa preocupação, todos os nossos problemas na mão do Senhor. A gente não precisa de sofrer pelo mal do século, que é a ansiedade.
né? Muita gente está sofrendo de ansiedade, sofre aquela tristeza, mas o Senhor fala assim, nós podemos deixar tudo nas mãos dele, nós podemos entregar tudo nas mãos dele, que ele nos acolhe, né? Ele está disposto a te receber. E essa noite eu quero fazer assim um apelo a você, o pastor Alexandre vai estar aqui conosco, aqui orando, que você realmente possa tomar uma decisão na sua vida. Como nós falamos, essa decisão ela é pessoal, você tem que tomar com o Senhor Jesus. Isso era uma coisa que eu não entendi. Eu achava que indo na igreja, eu achava que praticando a minha religião cristã, evangélica, né, eu seria salvo. Mas um dia eu entendi que faltava uma decisão pessoal. Faltava eu chegar e falar, Senhor, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso da salvação. E só o Senhor pode resolver o meu problema do pecado. Só o Senhor pode mudar o meu destino. E eu confio nisso, confio nessa tua promessa e entrego a minha vida nas tuas mãos. E faltava isso na minha vida. O dia que eu descobri foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Eu entendi tudo que eu tinha passado. Eu entendi porque meus pais me levavam na igreja. Entendi porque que eu tinha passado esses anos aqui. Eu falei assim, agora eu entendo, né? E o Senhor Jesus Cristo Deus tinha misericórdia de mim e queria que eu alcançasse essa salvação. E que essa noite também você possa tomar essa decisão, a mais importante da sua vida. É a decisão que vai mudar a sua eternidade, né? Os dias que você ainda resta viver aqui na terra, né, e os dias na presença do Senhor, eles podem ser totalmente diferentes a partir dessa decisão que você tomar com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor acrescente nos nossos corações nessa noite a sua palavra. Amém.